Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Giga. Geralmente eu trago promoções, mas também a gente traz hardware e avaliações. E esse vídeo vai ser uma pré-análise da RX 6500 XT. Hardware Unboxed, assim como o Gamer Nexus, agora há pouco soltaram as suas avaliações. E muitos inscritos começaram a me mandar mensagem falando assim: cara, traduz pra gente o que eles quiseram falar, né? O que eles falaram no vídeo. Traduz pra gente, traz pra gente, Gigão, traz pra gente, que a gente, muitos não estão entendendo realmente o que os caras quis dizer sobre essas placas. Então, eu vou fazer um react da análise dos dois e uma avaliação do que eu achei até agora da 6500 XT. Já está chegando para mim essa placa, já está aqui a caminho e vai chegar também junto uma placa de captura. E a gente já tem uma estrutura aqui para a gente pôr um PC só para streamar e um PC só para jogar, que não haja impacto na performance da placa. Então nos próximos dias a gente deve fazer essa live aí, você não pode perder. Bom, aqui está as especificações aí, né, da 6500 XT e o comparativo com as placas da AMD. E assim, cara, observa uma coisa, 64 bits contra 128 contra 256. A AMD foi reduzindo a banda de barramento com os lançamentos. Então, bizarro isso, eu não sei o porquê disso. E isso também tem impacto também na transferência, né, na banda de transferência de memória, que isso também tem um peso no desempenho, se você não sabe, tá? Você observa, cara, uma queda brutal, né, da RX 580 de 2017 para 6500 XT, até mesmo comparando a 5500 XT, porque essa largura de banda ela vai tem um impacto significativo no desempenho dessa placa. O consumo melhorou, teve uma evolução de consumo, né, de 2017 para 2022, então ela foi, no decorrer das gerações, ela foi progredindo isso. Né? Então isso é um aspecto positivo, o consumo da placa. Né? Uma outra questão também que o Hardware Unboxed levantou foi o seguinte: essa placa, esse chip específico, é um chip gráfico para laptops, né, notebooks. E eles adaptaram aí para uma placa de desktop, né? Eles fizeram isso aí, então a 6500 ela não tem um chip gráfico tradicional, né? É uma coisa bizarra, e isso pode explicar o porquê que ela adotou esse barramento reduzido e adotou também o PCI X4, né? Porque é uma coisa bizarra. Então ela vai funcionar PCI Express X4 e PCI 3.0 X4, né? E isso vai ter sim uma capagem no seu desempenho. E agora a gente vai ir para os testes, né? Esses testes aqui é do Hardware Unboxed. Eu estou aqui fazendo aqui um react do que ele fez de testes, e depois a gente vai fazer os nossos testes em lives. Então esse aqui é um react a pedido de inscritos, por dar a minha opinião e comentar aonde vai encaixar a 6500 XT nisso tudo. Ele começou aqui com Assassin's Creed Valhalla, né, e a gente observa o seguinte: usando placa-mãe PCI 4.0, a 6500 XT entregou 67 FPS de média e 1% 50, que é, cara, o desempenho praticamente da SIG 500 XT e um pouco abaixo da RX 590, mas você vê que estão parelhas, né? E você observa aqui que ela ganha nesse caso da 1650 Super. Porém, quando você roda no barramento PCI 3.0, ela já perde para 1650 Super, fica na frente da 570, tá? Isso aí no Valhalla, mas observa o 1% dela tá 43, ou seja, ela fica mais instável do que a 1650 Super rodando no PCI 3.0. Então, uma coisa bizarra, né? Você observa isso. Ela perde para 1650 Super, né, no 3.0, e fica realmente mais instável a questão da estabilidade dos frames, o 1% está aí. E Cyberpunk 2077, olha só que coisa, cara. No 4.0 ela fica próxima da SIG 500 XT, mas perde 2 FPS, é quase um empate técnico, mas ela perde feio aqui no 1%, na mínima. Ou seja, então no fritar dos ovos ela vai perder para SIG 500 XT no Cyberpunk, e também vai perder para 1650 Super, tá? Ela vai ficar abaixo mesmo no 4.0, tanto da SIG 500 quanto da 1650 Super. Em 3.0
aí ela despenca de vez, ela fica ali com o resultado, com o desempenho mais próximo da 570 e da 1650. Olha só isso, cara. Então o 3.0 nessa situação aqui do Cyberpunk, a 6500 a 3.0 ela praticamente tem um desempenho aí de uma 1650/570. Uma coisa bizarra. Em Death Stranding, o 4.0 ela fica ali quase que um empate técnico ali com a RX 590, né? Um pouco atrás da 50 Super e bem atrás da 5500 XT, quem diria, cara? Bem atrás da 5500 XT. E no 3.0 nesse jogo, bizonhamente não teve tanta perda de desempenho. É o primeiro jogo que o 3.0 não perdeu tanta performance em comparação ao 4.0. Caraca, cara, mas quando a gente olha para baixo, né, ela tá superando aí com folga a 570, assim como a 1650. Bom, o Doom Eternal ela já consegue superar pelo menos no 4.0 aí a SIG 500 XT, né? Então ela fica um pouquinho acima da SIG 500 XT e também fica bem acima com relação a 1650, né? Agora, no 3.0, caraca, cara, ela tem a metade da performance. Isso aqui é uma coisa insana, pessoal, uma coisa bizarra, perdendo até mesmo para a 1050 Ti, cara, uma coisa assim, inimaginável um negócio desse aqui. Florma 1 2021, a gente tem a 6500 XT, cara, ficando mesmo do 4.0 abaixo da 570, cara, quem diria isso? E também bem abaixo da 50 Super e bem abaixo da 5500 XT. Caraca, malandro. E no 3.0 ela tá perdendo aí, cara, para 1650 e tá um pouquinho acima de uma 1050 Ti. Realmente, cara, isso aqui foi uma coisa terrível, isso aqui. Far Cry 6, 6500 XT no 4.0, ela fica ali empatada, praticamente, né, ganhando aqui na mínima da 5500 XT. Já no 3.0 ela fica ali próxima da 5500 XT de 4 GB, né, ganhando ali da 570, tá vendo? Far Cry 6 e também, né, com uma boa folga com relação a 1650. Bom, Hitman 3, a gente tem aí a SIG 500 XT no 4.0 aí, cara, se destacando bem, hein? Chegando próximo de uma 1660 Super, superando a 590, superando a 5500, superando a 1650, que ficou legal. E mesmo a 3.0, ela fica aí um pouco acima da 1650 Super. Então, em Hitman 3 foi o único jogo assim que ela realmente, cara, se deu bem, realmente com relação às outras placas da mesma faixa de preço, né, do mesmo nicho. Horizon Zero Dawn no PCI 4.0, ela supera a SIG 500 XT, mesmo de 8, mesmo de 4, supera também a 1650 Super. Já no PCI 3.0, ela vai estar aí, cara, praticamente com empate técnico RX 570 e melhor do que a 1650. Bom, Resident Evil Village, a 6500 XT no PCI 4.0 empata com a 570, cara, olha só. Leva uma surra da 1650 da 5500 XT. Caraca, e no 3.0 ela fica ali, cara, perdendo para 1650, porque o 1% aqui, gente, tem uma diferença aqui grande, 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 grande. Bom, Shadow of the Tomb Raider, a 6500 XT fica aí com uma média de 65, 1% de 54, ela fica ali um pouco ali melhor na minha visão do que a SIG 500 XT e também fica próximo da 1650, né? Já no operando a 3.0, ela fica até pior do que uma 1650 Super, cara, porque a mínima dela tá 27 contra 33. Ela derrapou aqui no 3.0. Bom, Rainbow Six no Vulkan, tá? A 6500 XT no 4.0 aqui, ela conseguiu 117 frames, perdendo, cara, para 1650, cara. Isso é uma coisa insana. E no 3.0 tá com desempenho de uma 1050 Ti, cara, uma coisa assim inacreditável isso. Watch Dogs Legion 6500 XT PCI 4.0, ela tá ali próxima do desempenho da 1650 Super, né, com uma coisa boa. E no PCI 3.0 ela tá ali, ainda ali com desempenho da 5500 XT de 4 GB ali, né, perdendo ali para 590. Então o Watch Dogs está até ok, né?
Bom, pessoal, isso aí foi a média, né, desses 12 jogos de FPS. Então você tem a 5500 XT operando PCI 4.0, uma média de 79, 1% 63. E se você avaliar bem, é uma diferença não grande para a 5500 XT, só que abaixo dela. É um pouco abaixo da 5500 XT, né? 3 aí FPS de média, assim como 3 de mínima, né? E se você jogar isso aí, 3 FPS sobre 81 dá 3,7%, quer dizer, ela é 3,7% mais lenta do que uma 5500 XT de 4 gigas, E quando a gente compara ela, por exemplo, com uma 1650 Super, né, a diferença de 4 FPS de média dá uma diferença de 4,8, ou seja, uma diferença de 5% menos performance em comparação a uma 1650 Super. Quando a gente compara ela com a 1650, aí fica uma coisa interessante porque são 18 frames de diferença, e se você comparar isso, dá uma performance de 29,5% a mais em comparação a 1650 na média, porém operando PCI 4.0, tá? No PCI 3.0, o que aconteceu? Um empate. Existe um empate da 6500 XT com a 1650 operando PCI 3.0, empate. E para realmente ser sincero, na verdade, vai ter até uma perda, né? Empate perde para 1650 porque vai perder aí na mínima, né? A mínima tá 3 FPS a menos, né? E 1 FPS a mais para a média. Caraca, cara, vou te falar. E com relação ao consumo, né, você observa que é uma placa que consome mais do que a 1650 Super, né, não é uma diferença tão grande de consumo, e consome um pouco menos do que uma SIG 500 XT de 4 GB aí, tá? E com relação ao MSRP, ele fez aqui em dólar, né, o custo por frame, né, e você observa que o custo dela não é tão legal assim, cara. O custo por frame da SIG 500 XT, ele é bem melhor em comparação a 6500 XT. Bom, Guigão, então assim, cara, tenta me falar então se essa placa realmente compensa, tá? Eu vou focar aqui nessa tela aqui e dizer para você o seguinte: PCI 3.0, a maioria das placas-mães possuem esse barramento, né? Você pega A320, B350, B450, você vai pegar aí até a A520 é 3.0 também. Você pega aí as placas da Intel, né, H410 é 3.0. Então o que acontece? A maioria das placas mães são PCI Express 3.0. Então essa placa, a 6500 XT, para a maioria das pessoas, ela vai ter uma performance de 1650. Ela vai ter uma performance de 1650. Agora, se você já tem aí uma placa com uma B550, né, a B550, você vai conseguir rodar a PCI 4.0. Rodando a PCI 4.0, aí ela vai te entregar uma performance 5% inferior com relação a uma 1650 Super. Bom, pessoal, o que dizer dessa placa, cara? Foi a pior surpresa que a gente teve, eu acho, na última década. Em vez da gente progredir, a gente regrediu. Porque o que acontece? A gente criou-se uma expectativa em cima dessa placa pelas especificações do Tech Power Up, que é uma fonte respeitada até pelos experts em hardware, né? E o Tech Power Up tinha colocado a 6500 XT tendo uma ligeira performance menor do que a 1660 comum. Então, uma placa que ficaria próxima da 1660, né? E um pouco à frente da 1650 Super. Porém, eu sabendo que o barramento dela seria de 64 bits, eu já falei com o pessoal, olha, na minha humilde avaliação, ela vai ter uma performance de 1660 Super por conta da redução de barramento. E o que a gente viu aí, cara? Na prática, ela é 5% inferior a 1650 Super, perdendo até para 5500 XT. Isso no PCI 4.0, que é a minoria que tem, né? Porque a maioria das pessoas
tem placas PCI 3.0, né? No caso de A320, B450, e a performance dela nessas placas, no PCI 3.0, cara, é da 1650. E é uma diferença absurda, de 30% mais ou menos, tá? Então, é uma coisa assim, cara, insana, cara. Essa placa tá insano, assim, tá inacreditável. Na Kabum até tem a pré-venda dela, né? Tem dois modelos, da XFX e da Sapphire, por 2.300, que é até um bom preço de lançamento se ela tivesse a performance da 1650 Super, que na verdade vai ter uma performance um pouco inferior no PCI 4.0. Nesse preço pode até ser interessante para quem tem B550 PCI 4.0, porque SIC 500XT sumiu. E a 1650 Super não está achando, então pode ser interessante para quem tem B550, porque não é um preço assim para lançamento tão ruim assim, uma performance próxima de uma 1650 Super. Agora, quem tem PCI 3.0, que é a maioria, vai rodar ela numa condição de 1650, e numa condição de 1650 aí já fica complicado. Agora, qual que é a minha realmente, o que pode acontecer na minha opinião? Cara, toda a placa da AMD no lançamento, você pode pegar o lançamento da RX 570, lançamento da 580, lançamento da própria SIC 500XT, as placas da AMD apanham no lançamento. Isso aí é histórico. Com o passar do tempo, a AMD vai otimizando melhor drivers e vai melhorando o desempenho das suas placas. Tanto é que hoje, né, a 570, 580 bate nas 1060, antigamente apanhava. E a SIC 500XT, quando foi lançada, ela tinha um desempenho de uma 580 e hoje conseguiu melhorar um pouco esse desempenho. E a SIC 500XT não teve nem tanta evolução como a gente observou das Polaris 580 e 590. Essa placa, cara, a gente pode sonhar que ela pode melhorar com o passar do tempo. A AMD pode, sei lá, fazer uma correção de driver, pode até fazer um update de BIOS. A AMD pode fazer essa placa evoluir, é o que a gente pode esperar. Mas assim, é um lançamento muito aquém, é uma performance muito abaixo do que a gente esperava. Eu não imaginava que um PCI 3.0 ela rodaria com uma 1650, uma coisa bizarra, porque é 30% menos performance. No 4.0 não é que tá bom, ela no 4.0 ainda chega a perder para a SIC 500XT que ela está substituindo. Então assim, é um lançamento desastroso da AMD, realmente, cara, não tem muito o que falar. Agora, se vai compensar ou não comprar vai depender do preço. Esse preço aqui de certa forma me anima, porque com certeza vai ter que sair disso aqui para trás, porque senão essa placa vai flopar de geral. Então é aquele negócio, se eles não melhorarem, o pessoal só vai comprar 1650. Se melhorar isso aqui, aí pode ser que ela comece a girar, e aí com a evolução dos drivers pode ser mais interessante pegar ela do que uma 1650, tá? Fica aí a dica, tamo junto, aquele abraço e até a próxima.